Em 2018, o fundo de financiamento de campanha foi cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Aliás, até se chegou a falar muito em dobrar no Congresso esse valor. O relator do orçamento no Congresso, o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, fixou em 2 bilhões de reais para este ano. Hoje a gente vai falar sobre o fundo de campanha em época de eleição com o advogado Yuri Dantas. Doutor Yuri, bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite da nossa produção e falar desse assunto que é muita grana, muito dinheiro, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para você, Patrick, Paula, bom dia para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Pois é muito dinheiro, mas se a gente pensar, poderia ser muito pior, né? Como você falou, havia uma perspectiva de que o fundo passasse dos 3 bilhões de reais. E para que ele chegasse a esse valor, o dinheiro ia ser retirado da educação, ia ser retirado da saúde, ia ser retirado de uma opção de coisa muito, muito importante. Houve aí uma insatisfação por parte da sociedade brasileira e mesmo dentro do Congresso Nacional não havia unanimidade para isso. Acabou que o fundo ficou em 2 bilhões de reais. E assim, eu acho que esse é um número muito mais razoável do que mais de 3, embora assuste. Todavia, se a gente fizer uma comparação com outros lugares que têm financiamento público de campanha, nós não vamos ter uma discrepância tão grande assim. E a democracia, como se diz por aí, já há bastante tempo custa dinheiro e não é barato manter o regime democrático. Então, por mais que seja antipático, na verdade existe alguma razão de ser nisso. Talvez não fosse necessário se nós tivéssemos uma sociedade mais politizada e que topasse financiar os partidos, porque nós temos financiamento privado por pessoas físicas. Mas no primeiro ano em que isso funcionou, o financiamento foi ridículo. Ridículo. Né? E é por isso que se chegou à necessidade da criação do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais subsequentemente. Agora, doutor Yuri, existe aí toda uma origem do fundão, do fundo partidário, que é importante a gente explicar aqui para o internauta, para quem nos acompanha pela TV e pela rádio. Ele foi criado a partir da reforma política, não é isso? Sim. De 2017, e o nome dele oficial é Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E houve uma discussão e um debate na época a respeito desse assunto. E hoje é uma polêmica, existe aí um cabo de guerra entre o presidente e o Congresso. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro diz que não pode sancionar a liberação desses 2 bilhões sob aí risco de impeachment, né, alegando crime de responsabilidade. De outros juristas, Brasília, São Paulo, alegam que não, eles contra-argumentam que isso aí não incide em crime de responsabilidade, uma vez que ele tem uma limitação de poder. Como que o senhor avalia esse cenário? Bem, eu avalio, tal como os colegas que você citou, que não se trata de crime de responsabilidade em caso de veto. Porque, veja só, o crime de responsabilidade pertinente ao orçamento é agir de forma contrária ao orçamento público. Nesse caso, a gente tem o projeto de lei orçamentária encaminhada para sanção. Se o projeto está submetido à sanção, é porque ele segue especificamente o que determina a Constituição da República, que o projeto aprovado pelo Legislativo vai à sanção do Poder Executivo. Então, se ele já tem a opção entre sancionar e vetar, não significa que ele está usando a competência constitucional para poder fazer ou deixar de fazer uma coisa que a Constituição estabelece para ele. Enfim, me parece que um eventual veto não importaria em crime de responsabilidade nenhum do presidente da República. Mas então, parece que o presidente não vai pagar para ver, né? Pois é. Ele não vai pagar para ver. Mas eu acho, com todo o devido respeito ao senhor presidente da República, que, na verdade, ele apenas está usando uma manobra política para sancionar. Porque, veja, isso também interessa a ele. É uma forma também de limpar aí a imagem junto à opinião pública, porque ele sancionando de uma vez, isso aí, quais são as manchetes dos jornais ou portais de notícias, principalmente? Presidente sanciona 2 bilhões
de fundo com dinheiro público para campanhas eleitorais. Então, o senhor acha que existe aí toda uma manobra também política e de imagem? Puramente política e de imagem. Acho que nada de jurídica, entendeu? Ele quer dizer para o eleitorado dele, que é um eleitorado dele frontalmente contrário a esse valor de fundo, de financiamento de campanha, que ele fez isso por uma imposição legal, sob pena de a prática de um eventual crime de responsabilidade e um impedimento no futuro. Doutor, para onde vai esse dinheiro? A gente tudo bem, é um fundo, 2 bilhões de reais partidário, o nome está dizendo partidário, a gente imagina que vai para o partido, mas o partido recebe esse dinheiro e faz o que com esse dinheiro? Qual a necessidade de tanto dinheiro assim e tantos partidos que temos no Brasil? Bem, vamos lá, exatamente. É muito dinheiro, são muitos partidos. O que acontece? Eu dei uma olhada numa estimativa feita pelo Congresso Nacional sobre a divisão desses recursos e, por exemplo, até o próprio presidente da República disse isso. O PT leva a maior parte, mais de 190 milhões de reais com o PT. Partido dos Trabalhadores. Exatamente. O segundo partido a receber mais dinheiro é o PSL, o partido que era do presidente Jair Bolsonaro, com 189 milhões de reais. Mas, enfim, para ser objetivo e responder sua pergunta, os partidos eles precisam definir, pela maioria absoluta da sua executiva nacional, como é que eles vão fazer a distribuição desses recursos. E assim que eles definirem isso, eles encaminham essa definição com prova de que assim o fizeram para o Tribunal Superior Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral, admitindo que está tudo certo, determina a entrega em parcela única desses recursos ao partido. E o partido vai ter que distribuir os recursos segundo os critérios que estabeleceu. Agora eu faço um registro que é bastante importante. Em nenhuma hipótese, sob nenhuma possibilidade diferente disso, o partido não pode deixar de gastar pelo menos 30% desses recursos com as suas candidaturas femininas. Né? E eu falo femininas porque, infelizmente, essas são as candidaturas em menor número. Já os candidatos, para encerrar a resposta, eles precisam formular um pedido por escrito ao partido, ao Diretório Nacional, para receber os recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais. Então, primeiro começa com os partidos definindo critérios, eles precisam entregar 30% para as candidaturas femininas e os candidatos precisam formular por escrito um pedido para que os diretórios nacionais entreguem esses recursos. Então, a figura do presidente do partido se torna de extrema importância, porque é ele que vai ter ali a gerência dessa grana toda. Exatamente. Os diretórios nacionais, até porque os partidos são entidades nacionais, ganham uma enorme importância porque eles têm a chave do cofre. Agora, é bom a gente explicar também para quem nos acompanha essas regrinhas aí do fundo partidário de distribuição de recursos para a campanha. Eu pesquisei também que 35% são divididos aí entre as legendas com pelo menos um integrante na Câmara dos Deputados na proporção de votos conquistados na última eleição. Ou seja, se o PT e o PSL são os que mais recebem, porque eles têm aí um número maior de integrantes na Câmara, seria isso, né? Exatamente. Na verdade, assim, se você me permite fazer uma colinha, até porque... Não, fique à vontade, porque é bem complexa essa legislação, pelo que eu entendi. Apenas para não errar nos percentuais, não cometer o equívoco de errar nos percentuais. A gente tem 2% de todo esse dinheiro dividido igualitariamente entre os partidos. Né? 2%. É o caso, por exemplo, de o presidente da República conseguir criar o partido dele antes das eleições. Onde é que ele entraria na distribuição do fundo? Nesses 2%, porque não há nenhuma espécie de... Não, quer dizer, esse partido novo não teria nenhum deputado eleito. E aí a depois... lei contempla isso. Exatamente. E depois a lei estabelece que 35% vai ser dividido entre os partidos que tiverem pelo menos um deputado, isso, e tomando como proporção também o número de votos que esse deputado receber. O terceiro critério é a divisão é de 48%, considerando aí os deputados eleitos, né, a presença do partido na Câmara Federal. 15%, por fim, desses recursos levarão em conta os senadores eleitos. O número de senadores que foram eleitos nas eleições gerais. Não serve, por exemplo, essa coisa da migração de parlamentares para lá e para cá para definir se um partido que recebe muitos
parlamentares desfiliados pelos partidos pelos quais originalmente se elegeram para definir quanto de fundo eles terão. A única coisa que muda aí é no caso da cláusula de barreira. Se o partido não cumpriu a cláusula de barreira, a lei autoriza que o parlamentar se desfilie para outro partido que tenha cumprido a cláusula de barreira. E aí me parece, se não me trai a memória, que nesse caso ele pode se juntar aos que lá estão e para compor a definição da distribuição do FEFEC. Agora, doutor, existe também toda uma polêmica em torno do valor de 2 bilhões, claro, é um dinheiro público, mas a gente também precisa colocar aqui esse contra-argumento de que é um dinheiro público, parte desse dinheiro, talvez a grande parte, vai para a campanha e que movimenta a economia. Né? Como que o senhor avalia também esse cenário de movimentação de recursos da economia durante as campanhas eleitorais? Pois é, assim, como eu disse, pode no começo da nossa conversa, que pode parecer antipático, mas a minha impressão é de que o fundo não faz mal ao país, entendeu? Porque, como eu falei, a democracia custa dinheiro e não custa barato. Então, assim, e como a gente não teve intenção da sociedade de financiar os partidos, era preciso encontrar outra saída. Então, porque senão, você imagina como é que os caras ficam. Não tem financiamento privado, não tem financiamento público, faz como? Né? E você disse muito bem, quando a eleição ocorre, a gente tem uma série de pessoas que são contratadas, jornalistas, advogados, contadores, enfim, tem a turma que faz os cartazes, os flyers e tudo mais, que é aquilo que anima a campanha eleitoral. Tem a TV, as equipes de produção, enfim. As campanhas eleitorais, elas movimentam, de certa forma, a economia. Eu acho que a gente deveria olhar para isso, Paula, com algum desassombro. Porque a gente fica muito preocupado com as coisas. Acho que, tudo bem, é dinheiro público, a gente tem que endurecer a fiscalização e exigir transparência e honestidade dos políticos. Eu acho que aí é que está o ponto nodal da história. Mesmo quando a gente tinha financiamento por empresas, o problema não era o financiamento por empresas, era a desonestidade dos políticos. Era o troca-troca, né? Exatamente. Me dá o dinheiro na campanha que depois eu te dou o contrato. Tem uma piada que eu sempre conto em sala de aula e não vou contar aqui, que é a história de tirar o sofá da sala. O sujeito tem um problema e acha que o problema está no sofá da sala. Quando não é o sofá da sala o problema é a pessoa que usa o sofá da sala. Tá entendendo? Então é a desonestidade dos políticos que perverte o sistema. Esse sistema de financiamento público pode ser pervertido. Basta que os políticos sejam desonestos. Então o fundo não é o problema são as pessoas que usam os valores decorrentes do fundo. Já tem um ditado bem antigo que diz assim, que não entra em política sem dinheiro. Esse é um ditado bem antigo. Agora, usar o dinheiro da população de forma indevida, quando a população, uma boa parte, enfrenta problemas e seus serviços públicos que deveriam funcionar, em boa parte, em muitos locais não funcionam direito, aí é por isso que a população diz, olha, está indo 2 bilhões para lá, mas não está funcionando direito a saúde, a educação, etc. Então essa é uma comparação. E aí eu pergunto ao senhor ainda há pouco falou sobre a questão das mulheres, né? Isso. Em termos de partidos. Há relatos, há provas, há investigações sobre esse uso irregular do dinheiro público, inclusive do fundo eleitoral, por laranjas. Exato. O senhor sabe disso. E há outras patifarias que se faz com o dinheiro de todos nós. E mesmo assim ainda há essa liberação eu acho que só está sendo muito mais comentada porque o presidente falou também nisso, que não iria fazer, isso virou mais um comentário geral. Agora, na avaliação do senhor advogado, uma pessoa que é estudiosa desse assunto, outros países desenvolvidos ou em desenvolvimento, eles também têm essa mesma verba, essa mesma gorda quantia ou não? Como é que é isso lá? Tem sim. Acho que quando o Brasil resolve proibir o financiamento privado por empresas, ele faz espelhado em outros tantos países, como, por exemplo, para usar... vamos usar os Estados Unidos, que o presidente da República gosta tanto. Eles têm financiamento público de campanha. Mas olha só como tratar a coisa com desassombro é importante. Os Estados Unidos têm uma figura chamada Super PACs, que são supercomitês de arrecadação de recursos. Esses supercomitês de arrecadação de recursos, eles podem receber valores que não são limitados por absolutamente nada, nem por fonte. Então, mesmo instituições públicas podem destinar recursos para os Super PACs. Só que tem um detalhe, Patrick.
o candidato não opina nenhuma vírgula em como esse dinheiro é gasto. No Brasil, a gente até tem isso. Só que a gente fica limitado a 1.000 e poucas UFIRs para gastar. Se eu gastar esse recurso sem o candidato me reembolsar e sem ele dizer como é que eu tenho que gastar, isso sequer entra na prestação de contas. Tá entendendo? Então, eu acho que, de novo, eu sinto que você tem um pouco ou você está verbalizando algo que é da população, um pouco de antipatia por isso, mas acho que a gente tem que ver com desassombro. Não, eu tenho total antipatia por isso. Porque então, justamente eu vejo, doutor Yuri, que há muitos problemas ainda a serem resolvidos em todas as áreas públicas, as mais importantes, segurança, e aí você vê 2 bilhões chegando ali para o... Então, assim, você veja, essa ideia de que as empresas não podem doar, porque as empresas não seriam cidadãos, elas não exercem cidadania, embora elas tenham interesses que elas legitimamente podem defender. Então, diversos países, como os Estados Unidos e outros da Europa, por exemplo, têm financiamento público de campanha, é um fundo público de campanha que alimenta a corrida eleitoral. A grande questão está numa fiscalização segura e na honestidade das pessoas. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral se preparou, até porque esse recurso do Tesouro Nacional, para exercer essa fiscalização. Você veja, hoje em dia, se o cara errar, se ele gastar mais do que o teto, ele tem que devolver 100% daquilo que ele gastou a mais. É uma série de novos detalhes que precisam ser observados. Como advogado, eu acho que esse é o campo de maior interesse hoje em dia para estudo e orientação dos políticos. Eu quero fazer aqui um contraponto com o Patrick. Eu acho que é importante esse debate, a divisão de conhecimento também. Eu entendo que o fundo partidário ele é importante para o candidato que não tem recurso, Patrick. Por exemplo, um candidato que tem mais dinheiro, ele obviamente terá muito mais condições de ganhar uma campanha do que um candidato que, por exemplo, é um professor. Né? Eu penso que o fundo partidário ele vem democratizar esse recurso para que todos tenham direito iguais de disputar uma eleição a nível igualitário. Né? Isso aí se torna até um pouco redundante, mas a ideia é essa, é tentar tornar igualitária essa disputa que muitas vezes ela é desigual para quem tem mais dinheiro e para quem tem menos. Ou seja, você teria muito mais dificuldade aí de um professor, vamos escola, até de um que o Patrick não gosta muito de falar, é um operário, porque ele lembra o Lula, mas enfim, de um operário e ter um cargo eletivo aí, ser um vereador, um prefeito. Eu penso dessa forma, mas óbvio que existe aí todo um debate em torno da falta de dinheiro para a educação, para a saúde, que eu penso que existe todos aqueles que chamam de recursos que têm o seu destino, né? Então, a educação tem lá o seu percentual, a saúde tem no meio o seu e o fundo partidário tem o seu, que eu penso que pode tornar aí uma disputa mais igual numa campanha eleitoral. E pode mesmo, porque, veja só, eu estava ouvindo você falar e estava pensando nisso. A Dilma, em 2014, ela declarou, se não me trai a memória, algo como 310 milhões de reais de gasto na campanha dela. Sozinha. Financiamento era privado, por empresas. Depois da Operação Lava Jato e tudo mais, especula-se que ela tenha feito o dobro e mais um pouco disso por fora. Então, a campanha dela teria custado mais de 600 milhões de reais ao todo. Você veja, isso com financiamento privado. Financiamento privado pseudo, né? Porque quem pagou a conta fomos nós, né? Pois é, então assim, de novo o problema é da fiscalização e da desonestidade das pessoas. Então assim, o que existe hoje em dia é uma tentativa, de fato, de encontrar um novo caminho. Porque o financiamento privado, como a gente viu, ele não deu certo. Talvez o financiamento público seja um experimento, e se ele der errado, eu acho que a gente tem tempo, o Brasil é uma democracia jovem e tem tempo para experimentar, errar e repetir e melhorar. E como você falou, né, a própria lei estabelece que 2% desses 2 bilhões sejam divididos pelos partidos pequenininhos, que não tem sequer um deputado na Câmara Federal. Agora, o que também é verdade, que como o Patrick falou, a gente tem partidos demais. E a cláusula de barreira somada a esse universo finito de recursos tende a reduzir a quantidade de partidos. E a redução da quantidade de partidos vai deixar um número
de agremiações mais razoável, com direito a recursos, né? E eu acho que aí, dentro desse universo mais razoável de legendas, a gente vai ter, talvez, o desaparecimento do que eu chamo de partidos de mais para ideologias de menos, e uma maior chance de novas lideranças políticas surgirem, tá entendendo? Para substituir essa turma que está aí, que causa tanta antipatia ao Patrick. Aí há pouco a Paula Litaif, de uma maneira muito correta, ela colocou a importância de se ter esse fundo ainda. Uhum. Mas olha só, ele citou até um professor, por exemplo, que queira se candidatar e que esse fundo dá uma aspas, igualdade. Só que a gente lembra que você é filiado a um partido político. Você acha que você está afiliado a um partido político, você já vai ser candidato na eleição, mas não vai mesmo. Porque ainda tem as convenções partidárias e nessas convenções partidárias é onde o partido do qual você está afiliado vai escolher se você vai ser candidato ou não. Então, o fato de você simplesmente ser um cidadão, um professor que tem um sonho de querer mudar e acha que vai se candidatar na próxima eleição, não é assim que funciona, não. Passa por um crivo ainda daquele próprio partido. É aquele partido que vai dizer, esse daqui não tem chance não, vou botar aquele que já é meu amigo, que é não sei o quê. E começa toda essa situação que o senhor também colocou ainda há pouco com outras palavras. Não adianta ter as leis, tem que ter as pessoas também para poder organizar isso melhor, não é? São 7h57 minutos. A gente consegue fazer só uma última pergunta? Sim. O senhor falou muito da questão da fiscalização, e aí a gente queria colocar aqui, para quem nos acompanha também, como o eleitor pode fiscalizar esses recursos, porque são oriundos do bolso dele. Uhum. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral, ele sempre mantém um site funcionando chamado Divulga. No Divulga você tem todos os candidatos, né? E esses candidatos são obrigados a colocar ali nesse site a movimentação deles. Fora isso, os candidatos são obrigados a fazer prestações de contas parciais, que são divulgados pela Justiça Eleitoral, para os eleitores saberem o que entrou na conta, para onde foi esse dinheiro, inclusive para o eleitor poder fiscalizar se o sujeito recebeu doações de fonte privada e quem seriam os doadores, porque de repente você pode antipatizar com um político que recebeu doação de alguém. Eu vou dar um exemplo meu. Se o político que eu desejo votar recebeu doação do dono da Havan, eu provavelmente vou deixar de ter a intenção de votar naquele sujeito. E assim funciona. Então, é possível fiscalizar dessa maneira. Existe o Divulga na internet e o Tribunal Superior Eleitoral também tem essa página a respeito das prestações de contas, onde são divulgadas as prestações de contas parciais que têm a movimentação da campanha eleitoral em determinados marcos de tempo por onde ela vai passando. Esse é o Divulga Candi. Isso. É isso? São 7h59. Advogado Yuri Dantas, muito obrigado por ter nos ajudado a compreender melhor a importância desse fundo, por mais que seja indigesto, mas que nos ajuda a compreender bem, é necessário. Né? Muito obrigado, tenhamos um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos e a todos os ouvintes e telespectadores.